sempre digo que só se decepciona quem se deslumbra. Essa é a minha formulação para esse tipo de caso. O Lula, estamos apontando desde o começo da campanha, que era baseado numa propaganda personalista, que tinha esse discurso de frente ampla democrática para gente de mais alta renda, acadêmica, etc. E você tem o velho discurso dele de cuidado com os pobres para a população de baixa renda, principalmente do Nordeste, onde ele levou uma vantagem imensa que compensou vitórias do Bolsonaro em outras regiões. Agora, em termos administrativos, que é o que importa para o presidente da República, o plano continua desse nível rasteiro. Você teve uma sorte do Lula de ter chegado ao poder no período de bonança do país, com ciclos favoráveis das commodities, com a hiperinflação debelada pelo Plano Real, por uma turma que, aliás, veio apoiá-lo agora no segundo turno. Então, tinha muito dinheiro para gastar naquele momento. Essa não é a realidade atual. Então, precisa apertar o cinto, precisa fazer planejamento, precisa cortar gastos, precisa fazer reforma tributária, fazer reforma administrativa, porque o dinheiro não dá em árvore. Se você pega um orçamento já arrombado, em mais de 60 bilhões de reais, e você quer arrombar mais ainda, porque tem que cumprir todas as suas promessas de campanha, e é só com isso que você está preocupado, não está preocupado em fazer o trabalho duro, só está preocupado com a demagogia, como se você ainda estivesse no palanque prometendo terreno na Lua. Então, esse é o resultado. As pessoas ficam, ué, mas de onde que vai sair isso tudo? Não dá, são 200 bilhões de reais, ou 175, tudo bem, que vai ter fora do teto dos gastos, quem é que vai financiar isso, por quanto tempo, e depois vai ter reajuste ainda em cima disso tudo que gastou, então você tem uma projeção de aumento de despesas. Quer dizer, quem vai pagar essa conta? Geralmente é a população brasileira. Aí você tem o dólar que dispara, aí encarece o produto importado, aí você tem a variação dos juros, aí as empresas começam a cortar empregado porque estão tendo. É um ciclo. E aí a população que precisa trabalhar, a população de baixa renda, classe média baixa e tal, começa a sofrer os efeitos disso, mas não era ela que estava sendo beneficiada com todo esse discurso. Então, assim, tudo precisa ser devidamente articulado. É claro que ainda não tem as medidas concretas, mas a fala de um presidente aponta uma direção. E o que a gente está vendo, e talvez seja o que vai acontecer ao longo desses, pelo menos, primeiros meses ou primeiros anos do governo, ou ao longo de todo o governo, é o Geraldo Alckmin aparecer como um bombeiro. Porque o Lula tem esse disco, como é que se fala quando o disco arranhado, né? O disco arranhado na cabeça dele, com o discurso que ele repete há 30 anos. É o discurso que gera um grande eleitorado para ele, pelo menos fatia, mesmo que gere indignação de outro lado. E ele chegou ao poder e continua repetindo esse mesmo discurso, só que agora você tem que fazer realizações, e na hora de construir, precisa de gente que pense naquilo que é receita, naquilo que vai entrar, não só naquilo que vai sair. Então há uma grande reação, vamos ver se diante dessa reação, diante dessa pressão, vai haver algum tipo de modulação, pelo menos. Agora, você tem liberais que aderiram ao Jair Bolsonaro, ou eles se frustraram, ou eles se revelaram oportunistas, dispostos a se curvar em prol das mamatas do poder e passar pano para um sujeito que nunca foi liberal, um sujeito que tem um histórico de votação na Câmara, que mostra uma mentalidade estatista, corporativista e que sempre fez acordão ali para manter as tetas públicas. E você tem os liberais que aderiram ao lulismo para tirar o Jair Bolsonaro. Qual é a tendência? A tendência é de frustração ou de subserviência. Vamos ver se vai haver uma pressão suficiente para trazer um pouco do velho petismo, que está sempre à espreita, como eu coloquei aqui na coluna do UOL, para a realidade.